E aí, Joe, suave é nóis. Parada é o seguinte, acabei de fazer um videozinho aqui, certo? E percebi que eu liguei o microfone e deixei o microfone muito longe de mim. E aí eu não sei se o áudio ficou bom. Mas não é fácil fazer vídeo. Sabia disso? Não é fácil. Você tem que entender que você tem que estar prestando atenção em vários detalhes. Por exemplo, iluminação. Tem um ponto, dois pontos de iluminação, certo? Microfone. Olha aqui, ó, se tá ligado. Se não tiver, já lascou. E ainda tem aquilo ali, ó. Aquilo ali é a minha câmera, certo? Ela tá me filmando ali também. E ela tá no sistema automático. E aí, aqui nesse gimbal, tem um sistema de traqueamento ali, ó. E ele me segue para onde quer que eu vá. Tem que ver se tá tudo isso funcionando. E aqui na minha frente, um computador com algumas informações de algum assunto que eu queira falar, certo? Deixa ali, tudo mais fácil. E tem o smartphone, que eu posso controlar aqui também a câmera e até mesmo o celular, quando eu estou gravando. Então são vários detalhes e não é fácil, certo? Tem um lance do barulho, o ruído, a iluminação, tudo. A lente, a câmera. Não é fácil não, cara. Porque eu faço isso e tento cada dia ficar melhor, mas não é fácil. Mas se você não tem tudo isso para se preocupar, só tem um celular, entenda bem. Veja se o áudio tá bom, se você está posicionado num lugar onde tem uma iluminação adequada e ó, é só começar, beleza? Mas voltando aqui ao assunto que eu gostaria de estar falando agora nesse vídeo. Gostaria de falar nesse vídeo sobre um assunto no qual eu estava conversando com algumas pessoas recentemente e elas me perguntaram se eu tive muita dificuldade quando eu vim para o Japão. Então, sim, tive muita dificuldade. Por quê? Quando eu decidi vir para o Japão, eu consegui porque a minha esposa ela é descendente de japonês. Então isso me dá direito, através dela, de eu ter a possibilidade de ter um visto de trabalho aqui no Japão. Certo? Como eu vim fazendo tudo corretamente, dentro da legalidade, então isso aí foi o que me facilitou. Aí eu escolhi o Japão por essas facilidades. Mas para você que está tentando ir para qualquer outro lugar, você tem que ver aquilo que é mais fácil para você. Espero que você consiga fazer isso de forma legal, para que você possa estar andando de cabeça erguida, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Porque quanto menos preocupação é melhor, certo? Coisas que ninguém te contam quando você vai para outro país. Por exemplo, a necessidade de você saber falar o idioma daquele país. Dizem que às vezes não precisa. Isso é uma mentira gigantesca. Porque, para ser sincero, precisa sim. Por mais que tenha empresas que falam que você não precisa falar o idioma, mas pelo menos o básico você tem que saber. Por quê? Quando você está trabalhando, você pode cair junto com pessoas do seu mesmo país ou qualquer outra pessoa de qualquer outro país. Então, se eles não souberem se comunicar com você e nem você com ele, só vai ficar mais difícil o trabalho. Então, há necessidade sim de você saber falar o básico. Entendeu? Outra coisa, você vai ter que fazer alguns cursos quando você for trabalhar em determinada empresa. Curso de segurança, para você entender as normas de segurança do trabalho daquele lugar. Porque aqui no Japão a maioria dos empregos são indústrias, fábricas. E todas as fábricas têm as suas normas, as suas leis, as suas normas de segurança, entendeu? O seu manual de trabalho. Então, as aulas são todas em japonês. Porque nós estamos no Japão. Se você estiver em qualquer outro país, é determinante com relação ao idioma do país onde você se encontra. Então você vai precisar do idioma. E quando você tiver de folga, que você tiver que resolver qualquer coisa, eu tenho que ir na prefeitura, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no correio, tenho que ir na companhia telefônica, eu pretendo tirar a permissão
para poder dirigir naquele país, que é uma coisa também muito importante. Dizem que não há necessidade, você não precisa, não precisa sim. Se você tiver a habilitação para você dirigir naquele país, isso facilita muito a sua vida, entendeu? Então tudo isso você tem que saber o idioma, o mínimo, o básico do idioma japonês ou inglês ou qualquer que seja do país onde você esteja tentando ir para aquele lugar. É preciso, cara. Isso aí ajuda bastante. Aqui no Japão tem alguns detalhes. Por exemplo, idade. Idade conta muito. Quanto mais velho você for, você vai pegar os piores empregos e dependendo da sua idade, nem emprego você vai conseguir. Certo? Esse é o primeiro tópico. Segundo, saber falar o idioma. Se você não sabe falar o idioma e ainda tem uma idade avançada, esquece, mano. Você vai ficar um bom tempo procurando emprego e quando aparecer, só aparece serviço que não é muito agradável, serviço pesado que paga pouco. Então vamos lá, idade, idioma, habilitação. Muitos dos empregos não tem um transporte que leva você até a fábrica. Muitos você tem que ir com seus meios próprios, ou de bicicleta, ou a pé, ou se você tiver um carro, melhor ainda. Então quando você é habilitado e você tem um carro, você consegue chegar em qualquer emprego. Isso vai te ajudar pra caramba. Agora, quando você não tem, vai te limitar. Então, tudo isso conta. Entendeu agora? E as pessoas às vezes não se atentam a isso. Acha que é só chegar lá e acabou. Uma coisa que eu sinto que as pessoas não comentam muito, mas é as perguntas quanto custa ir para um país? Mano, o preço é muito alto. Não só financeiramente, mas mentalmente. Você tem que estar com o seu emocional preparado. Eu conheci várias pessoas que vieram para o Japão e chegando aqui, pouco tempo de Japão, tiveram notícia de que seus entes queridos acabaram falecendo no país onde eles moravam. Aí ele fala, caramba, e agora? Eu tô aqui do outro lado do mundo, não dá pra mim ir nem no velório. E aí você bate aquela sensação de derrota. Sinto muito. Não compreendo. Olha lá, tá querendo interagir comigo a Siri. Então você tem que se atentar a isso. Você está preparado emocionalmente para que você possa ir para um outro país e chegando lá, se acontecer algo parecido, a sua mente está preparada, o seu corpo está preparado para que você não venha sofrer tanto com isso? Só que as pessoas não comentam sobre isso. Só fala a parte boa. Nossa, morar no outro país de primeiro mundo é mil maravilha. Você chega lá, você ganha bem, as coisas são mais barato, o seu poder de compra é maior. Mas você parou que as pessoas só falam de coisas relacionadas à parte financeira e às vezes não é só isso que importa. Tem coisas mais importantes que isso. Você entendeu? Então você tem que, fortalecer a sua mente, certo? Fortaleça a sua mente, seu corpo, seu espírito. Esteja preparado, porque você morar num país que não é seu não é fácil. E as pessoas não comentam muito sobre esse assunto. Não sei porquê. Só falam das coisas boas, mas não falam das coisas que não são tão boas. Por exemplo, saúde pública. Aí no Brasil você sabe que tem um sistema único de saúde, o SUS, onde se você precisa passar no médico uma consulta emergencial, você vai e passa de boa e tal. Você não precisa ter dinheiro. Você tá lá com seu RG, seu documento, você vai lá e passa. E quando você mora em outro país, será que é assim? Aqui no Japão não é bem assim. Aqui no Japão, se você tiver dinheiro, você passa no médico. Se você não tiver dinheiro, esquece. Porque aqui tudo é cobrado. A ambulância que vai te atender é cobrada. O exame médico, a consulta é cobrado. A consulta é cobrada, os exames médicos são cobrados, os medicamentos são cobrados, a ambulância que te leva é cobrado, tudo aqui é cobrado. Aí tem aquele lance de quem tem o plano de saúde daqui, que é universal do governo, né? Que é o Hoken, que o governo paga uma porcentagem bem alta e você paga uma pequena porcentagem, mas mesmo assim é pago. E tem aquelas pessoas que nem isso tem. Elas estão morando em outro país e não quer ter esse seguro saúde. E aí o que acontece?
Você tem que desembolsar a grana. Você está preparado para isso? Quando você veio e você guardou uma grana, uma fonte de renda não, uma reserva financeira, para que se isso aconteça você não seja pego de surpresa? É, meu amigo, não é fácil não. O peso de morar em um outro país é muito alto. Nem tudo são flores, nem tudo é só alegria, certo? Não venha pensando só na parte financeira. Ah lá, ganha tanto por dia, convertendo pro real. Ah, lá nos Estados Unidos você ganha tanto por hora. Se eu converter aquilo ali pro real, vai dar tanto. Então lá eu vou ganhar bem pra caramba. Calma aí, amigão. Mas você vai ganhar lá e vai gastar no Brasil? Não, você vai ganhar lá e vai gastar lá. O custo de vida é alto, certo? Aluguel, água, luz, gás, telefone. As pessoas não param para pensar nisso. Chegando aqui vai ter que ter um celular. E para o celular funcionar, você vai ter que ter um plano telefônico. Vai ter que ter uma operadora que vai disponibilizar você para poder estar usando o seu aparelho celular. O celular é barato? Não é tão caro, mas também não é barato. Um iPhone aqui, ele é bem mais barato do que no Brasil. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma coisa cara. Porque você não consegue comprar um iPhone assim fácil, novo. Um iPhone fácil hoje tá custando o quê? Uns 180 mil ienes por aí? 170 e poucos mil ienes, dependendo da loja que você for. Tem lugar que é mais caro ainda. Se você for comprar direto de operadoras de celulares, você vai pagar mais caro. Se você for direto na loja da Apple, você vai pagar mais barato. Mas não é tão barato quanto você pensa. Por quê? Você tem que pagar do mesmo jeito. E o dinheiro que você ganhou, você vai ter que dispor daquele dinheirinho que você ganhou até você se organizar. Beleza? Então, se atente. Prepare-se. Se você tem o sonho de ir para um outro país, tenha isso em mente. Prepare o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Aprenda o idioma e faça um bom planejamento para que você não seja pego de surpresa, beleza? Essa é a dica que eu deixo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.